Salve, salve, gente! Nós estamos chegando aqui com o nosso Papo Reto com Celebridades, mais uma edição, e desta feita, trazendo aqui um grande profissional da saúde, um dos maiores e melhores fisioterapeutas da cidade de Piracicaba, Dr. Victor Angeli. Para quem sabe, já está sabendo com quem eu estou falando. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, agradeço a oportunidade e uma boa noite aí a todos os nossos telespectadores. Vitor, quanto tempo de profissão? De formado nós temos aí 21 anos de formado. Isso daí capacita você a quê? Capacita a gente, toda essa bagagem, né? Dá pra gente uma condição mais assertiva no nosso dia a dia, né? Nossos casos clínicos aí dos nossos pacientes. Isso traz mais segurança, tanto para nós quanto para o paciente. Né? Agora, juntamente com todo esse conhecimento, como é que você chegou a se decidir? Eu quero ser um profissional da saúde. Tá certo. Bom, a nossa família, né? Temos aí muitos médicos na nossa cidade, né? Então, desde lá do nosso tio Zé Mário, pediatra, um querido, tem vários médicos. Então a gente cresceu no meio disso, vendo eles cuidarem não só da gente, mas de todos. Então já tinha uma queda com cuidar de alguém, né? Aí, associado ao fato de eu tentar ser um jogador de basquete, né? Eu nadei um tempo e depois joguei basquete. Então eu era muito ligado ao esporte e eu queria trabalhar em algo que eu pudesse meio que juntar as duas. Algo que eu pudesse cuidar de pessoas e voltado com o esporte. Nesse sentido, tinha algumas profissões, a área médica, né, dentro da área médica, daí a gente tem a fisioterapia, tem a educação física, né, e eu meio que, na época, a fisioterapia estava engatinhando, em termos de anos de profissão, mas ao mesmo tempo estava se falando muito. Na época de Copa do Mundo, lesões, Ronaldo e tal, então fisioterapia, o que era aquilo. E eu falei, bom, tá aí uma coisa interessante de se fazer. Medicina era muito difícil e é até hoje de fazê-la. Naquela época também meus pais não tinham condição financeira de de pagar uma faculdade de medicina, não tinha essa facilidade de hoje de poder, enfim, FIES e um monte de situações que facilitam o aluno. Então foi meio que assim uma junção de várias, do que eu conseguiria fazer, do que eu poderia fazer. Eu também não era assim na época um aluno muito estudioso, foi estudar só na faculdade. Então foi meio que um misto de situações que eu falei, olha, tá aí uma profissão que eu acho que eu vou gostar. Fui, prestei, passei, fiz a Unimap, uns tempos bons aí da nossa Unimap. E aí depois me especializei, fiz pós-graduações e cursos e tudo mais, RPG, Pilates, enfim. Agora, Vitor, com tudo isso acontecendo, né, a medicina muito avançada, a fisioterapia também, você buscando o conhecimento, como é que você chegou e falou, eu vou me direcionar para começar a fazer ozonoterapia? É isso? Ozonoterapia? É isso mesmo. Bom, eu não sei se o pessoal sabe, mas eu trabalhei no nosso querido time de futebol da cidade, o 15. 15 de Piracicaba. 15 de Piracicaba. E eu trabalhei lá há 7 anos. Trabalhávamos eu e meu irmão na época. E tiveram 2 jogadores numa situação com um quadro de uma tendinite no joelho, que ninguém conseguia fazer parar aquele incômodo. Fomos inclusive pro Morumbi, no São Paulo, pegamos lá protocolos de reabilitação e mesmo assim não tivemos um êxito. Fomos para o Mojimirim, que o Rivaldo tinha na época comprado, e aí fizemos um teste de isocinético. Na época era um teste difícil, caro de fazer, para ver as questões de equilíbrio muscular do atleta. Enfim, fizemos de tudo para tentar
melhorar essa condição de tendinite desses dois atletas e não conseguimos. E aí o seu Paulo de Moraes, que era o gerente na época do 15 de futebol, saudoso Paulo, nossa, ele achou um médico que fazia ozônio para alguns atletas em São Paulo. E era uma coisa que, como não era muito difundida e, enfim, nem muito conhecida, os profissionais meio que faziam meio escondido, meio, enfim. Tá. E aí, não, vamos lá, né? Coisa do futebol. Bom, fomos e esse médico nos atendeu muito bem, fez as aplicações de ozônio nesses atletas. Eu acho que, se não me lembro, é coisa de umas 4 ou 5 sessões lá. E esses atletas zeraram, melhoraram. Falei, bom, tá aí uma coisa legal, interessante. Só que aquilo passou, eu esqueci, porque no final das contas era um médico fazendo, na época era meio assim, escondido, não se falou tanto mais naquilo, ficou esquecido. E aí, como eu já tinha clínica, fui fazer pós-graduações, fiz cursos de um monte de áreas, PG, Pilates, osteopatia. Eu estava querendo fazer algo, eu trabalhava com meu irmão, ele também tinha na questão acupuntura, ele já dava aula em faculdade. Eu queria fazer algo para somar e que fosse uma novidade. Eu comecei a pesquisar sobre o ozônio e aí então, nessa época aí de 2015, 2016, já estava se começando a falar. Tanto que o Conselho de Odonto foi o primeiro a liberar isso em 2015, depois em 2018 já foi liberada a ozônio para usar no SUS. 2018. Então assim, começou e eu peguei isso no começo, fui fazer os cursos aí de ozônio, fui me especializar, né, em Belo Horizonte, com um grande amigo Fábio. E aí que eu gostei, aprendi a trabalhar com ele e nunca mais. Agora, você se tornou referência por causa dessa situação? Eu acredito que sim, porque na época, inclusive, quando eu fiz o curso, nem os nossos colegas sabiam o que era ozônio. Nossos amigos, nossos fisioterapeutas aí. Tinha contato com alguns médicos também que poucos sabiam, uma informação aqui, outra lá, algumas notícias de televisão meio perdidas por aí, mas hoje em dia já se fala muito. Então eu acredito que eu virei essa referência na nossa cidade por ter começado a usar essa técnica dentro da ortopedia, que é para as questões aí de dores, de inflamações, enfim, nessa parte de reabilitação, da fisioterapia, mas dentro da área da ortopedia. E hoje você cuida de atletas ainda ou não? Cuido sim, inclusive de um monte de esportes, né? Então eu atendo pessoal de mountain bike, pessoal do jiu-jitsu e os de futebol que sempre estão na frente, né? Porque os de futebol é um esporte que é muito traumático, muito lesivo. Então, de futebol aí acho que a gente tem que mais procuram a gente dos esportes é o futebol. E aí atendo aí, ainda tem uma parceria com o pessoal do Futset, que é o Futebol Society do 15. Atendo aí atletas quando jogam aqui no 15, vem também fazer ozônio com a gente. Legal. Atendo pessoal do basquete, de outras cidades, enfim, atendo da região como um todo, que é Piracicaba e região. Agora, o teu consultório, ele fica aonde em Piracicaba? Fica localizado na Avenida Oroa Sintra, número 33, na Clínica Millennium. Lá a gente conta com o nosso atendimento de segunda a sexta, das 7 às 7 da noite. Ou seja, são 12 horas e meia de trabalho. 12 horas e meia de trabalho, uma de folga, que geralmente eu almoço e levo as crianças para a escola. Gente, não é fácil, viu? A vida profissional não é fácil. Agora, Vitor, mediante situações, não é, do dia a dia, o que eu percebo? Muitas pessoas com dores, não é? Dores articulares. O porquê disso? O sedentarismo está tomando conta? O corre-corre do dia a dia permeia para que o ser humano comece a ter dores articulares? E é uma possibilidade, viu? O que você falou faz muito sentido. Entre outros também, que estão saindo cada vez mais aí estudos em relação à alimentação, em uma série de coisas. Mas sem dúvida o sedentarismo, eu acredito ser a grande vilã, né?
a inatividade, né? Sim. Vamos dizer assim. E aí essa inatividade causa uma série de consequências que no final das contas provavelmente vão dar problema nas articulações. E vai acabar caindo na sua mão. Exatamente. É isso. Ah, meu Deus do céu. E como é que faz quando a pessoa chega com você, fala, doutor Vitor, estou com dor no ombro, estou com dor no cóccix, estou com dor nas juntas. Tá. Como é que você analisa isso e como é que você passa isso para o paciente para ele não ficar assustado? Tá, o paciente ele pode procurar o serviço, né, no caso da fisioterapia, do ozônio, sem a necessidade de uma consulta médica anteriormente. Então, nós somos um profissional que podemos receber o paciente nessa condição. Primeiramente é feita uma avaliação, e aí sim nessa avaliação, onde esse paciente também já passou por algum outro médico ou profissional, ele já traz algum exame, né? Olha, eu tenho tal coisa, né? Eu já fiz isso, fiz aquilo. Então a gente faz uma avaliação, né, uma triagem, colhe toda uma história, aonde dói, como dói, a forma que dói, o jeito que dói, quais os movimentos que dói, as atividades que dói. A gente vai tentando como que um quebra-cabeça, juntar algumas pecinhas, a gente tem uma noção de quais os tecidos que podem estar envolvidos por aquela conversa, para a gente ser mais assertivo. E a gente faz essa avaliação, né, clínica, muitas vezes junto com algum exame também para a gente comparar e afirmar. E a gente conversa com o paciente uma estratégia de como tratar aquilo ali, né? Eu tenho alguns protocolos que eu sigo e outros eu sigo pela experiência clínica mesmo, né? Tem alguns pacientes que fogem um pouco desses protocolos, uns mais cedo, outros mais tarde, cada corpo humano reage de um jeito. Sim. Mas basicamente é isso, a pessoa vem, a gente avalia, conversa, traça um plano de tratamento e aquilo é feito em algumas semanas. Agora, Vitor, alguma vez já teve situações de você mexer no paciente e dar uma situação inesperada que você teve que chamar uma ambulância, por exemplo, ou não? Não, ambulância não, ainda bem. A gente tem alguns cuidados, algumas até contraindicações, né? Tem algumas contraindicações que realmente são que a gente não deve fazer, né? Tá. Por exemplo, e pode acontecer nesses casos, por exemplo, de a pessoa ter alguma reação, ou vagal, de passar mal, ou por exemplo, citar um exemplo clássico, eu tenho medo de agulha. Sim. Né? Então a pessoa, por exemplo, me procura por causa de uma dor, talvez ela veio fazer uma osteopatia, uma fisioterapia esportiva, mas ela chegou com dor e eu falo, olha, pela avaliação que eu fiz, se você fizer uma ou duas aplicações de ozônio, você vai ter um resultado interessante. Só que ela falou, olha, eu tenho medo de agulha. Então nesse caso, por exemplo, não é recomendado que você force a barra e vá o que a pessoa não gosta, não quer, ou tem medo. A pessoa pode talvez desmaiar, ou começar a suar frio, enfim, passar mal, e aí você fica numa situação indelicada, né? O paciente já falou que tinha medo de agulha. Tá. Você vai forçar uma barra porque... Não dá, né? Não dá. Então, assim, no contrário, todas as situações que a gente trabalha são bem seguras, viu? Porque nesse histórico é perguntado uma série de circunstâncias, né? Desde se tem alergia a algum medicamento, por exemplo, ou até coisas de família, para realmente tentar excluir esse tipo de situação indesejada. É isso aí. Gente, olha, eu estou conversando aqui com o Dr. Vitor, um profissional excelente, um profissional da mais alta qualidade. E por que eu estou falando isso? Porque a minha mãe se tratou com o Dr. Vitor, né? Eu me tratei com o Dr. Vitor. Tudo bem que eu fugi um pouco, mas no que eu pude, eu estive lá e constatei realmente. Por isso, ele está aqui hoje conosco no nosso bate-papo, né, o Papo Reto, para fazer com que você entenda também certas situações do seu corpo. De repente você está com dores, de repente você está precisando de um fisioterapeuta
E o Dr. Vitor está aí para você poder usar e abusar desse profissional maravilhoso. No nosso programa, você curte, comenta e compartilha para a gente poder crescer cada vez. A gente vai a um breve intervalinho e voltamos já já com este bate-papo gostoso aqui com o Dr. Vitor Angeli. Rádio Piracicaba, 4 anos trazendo notícias e esportes de Piracicaba, do Brasil e do mundo, sempre com muita música na programação. Acesse radiopiracicaba.com.br. Rádio Piracicaba, a sua rádio web. Celebridades, recebendo aqui hoje o Dr. Vitor Angeli, ele que é fisioterapeuta, conhecidíssimo na cidade de Piracicaba, é referência para você que quer estar aí fazendo umas sessões, não é? Para você eliminar as dores do corpo, com certeza nós recomendamos para você o Dr. Vitor. Agora, Vitor, não é só de profissão que vive o homem. Você é casado, tem um casal de filhos. Como é que concilia tudo isso no corre-corre do dia a dia? Bom, a gente tem que conciliar, né? Nós, como profissionais de saúde, temos que dar o exemplo ali. Então, eu faço academia, tá? Eu acordo 20 para 5 da manhã, vou às 5 da manhã para academia, volto às 6, tomo café, tomo banho, café e tô no consultório às 7. E aí trabalho até meio-dia, almoço, levo as crianças para a escola, volto a trabalhar uma e pouquinho, fico até umas 7 mais ou menos, né? Aí uns dias da semana eu busco as crianças, outros eu venho embora para casa. A gente tem que conciliar, mas quem me ajuda muito é a Carol, minha esposa, que também é advogada, também trabalha, mas ela fala que às vezes eu tenho que ajudar mais porque eu só trabalho, né? Mas a gente faz o possível. Eu às vezes deixo o horário na agenda reservadinho. Legal. Para levar algum filho no médico, ou acompanhar minha esposa com eles no médico, ou levá-los ao clube. Fazem natação, a Helena faz ginástica, então hoje mesmo estive com ela. Uhum. Então não é sempre que dá, porque às vezes a agenda é puxada, mas quando dá, conversa lá com a secretária, ela esmaga aqui, espreme ali, puxa ali, empurra daqui, deixa uma brecha livre. Legal. E é nessa brecha que a gente aproveita para fazer tudo. É isso aí. E precisa fazer, né, Vitor? Precisa fazer. Agora, Vitor, a vida social também dá para se colocar na agenda ou não? Dá para colocar na agenda. A gente, bom, para quem tem gêmeos e são pequenos, né? Não tem muita agenda, né? Mas a gente tem que se policiar. Eu e minha esposa de vez em quando saímos só nós. Sim. Jantar,
gente sai para ouvir uma música e tudo. Isso é bom. O pessoal do prédio que a gente mora também tem uma... O pessoal tem filhos mais ou menos da mesma idade e aí descem lá na quadra, toda aquela bagunça, aquela confusão, e daí já fica ali, come alguma coisa e tal. Então a gente aproveita também para se, né, relaxar um pouquinho. Então esse social faz parte, né? Faz parte, a gente precisa. tem que, a gente precisa, a gente acha a brecha para fazer. Com Porque certeza. senão a gente mentalmente fica Desgastado, né? Fica desgastado. Então tem que achar. Ô Vitor, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou te pôr um pouquinho na parede, meu querido. Até agora foram flores, né? Tá tudo certo, tudo gostoso, né? Põe. Mas eu preciso perguntar para você, porque é o seguinte, nós que somos imprensa, temos programa de rádio e a gente sabe o quanto o povo necessita da saúde. Na sua visão, na sua concepção, a saúde no Brasil, eu estou falando do SUS, tá? Você acha que é uma situação arcaica, é uma situação plausível ou pode se melhorar? Olha ali, eu acho que as três coisas que você falou estão certas. A arcaica eu acho que porque tem muita coisa ali que podia ser melhorada, muita coisa atrasada. Eu não trabalho no SUS, mas tenho muitos conhecidos que trabalham e falam dessa situação tanto quanto precária também. Uhum. E os profissionais que estão lá são guerreiros mesmo, porque muitas vezes nem são muito bem remunerados, enfim, tem toda uma questão de falta de condição de trabalho, muitas vezes de equipamento. Eu acredito que quem está ali mesmo é um verdadeiro guerreiro, tá? Eu acho que o SUS, pelo menos é uma esperança para muita gente que não tem condição, pelo menos o Brasil oferece isso, né? Não estou falando que é mil maravilhas, mas pelo menos oferece alguma coisa. Sim. Em contrapartida que outros países que a gente vê que não existe isso. Mas em saber que dá para melhorar, tem condições de melhorar. E a gente vê politicamente também tanta coisa ruim e errada acontecendo nesse meio, que se fosse de fato talvez uma gestão mais interessante, melhor trabalhada, enfim, não tivesse tanta corrupção, talvez as coisas fossem melhor. Não precisaríamos aqui ter que não usar o SUS, né? E, no entanto, a gente muitas das vezes, em quem tem a possibilidade, a condição que tem o SUS, também paga algum plano de saúde extra, né? Particular, para não ficar com medo de não ficar desamparado. Exatamente. Porque uma filha é grande, uma cirurgia não está conseguindo, a prótese que não chegou, enfim, essas situações para a pessoa evitar. Isso é ruim, né? E olha, o SUS ele poderia estar num patamar tão gigantesco, né? Se não fosse a corrupção, se não fosse essa ladroagem que nós vimos aí recentemente, mais de 6 bilhões tirado dos aposentados, né? Que poderia esse dinheiro estar girando de uma outra forma, fazendo com que o INSS tivesse aí condições de poder ter uma saúde bem melhor, né? As pesquisas apontam aí que está bem longe disso, já passou 6 bi faz um tempo. Faz tempo. E já que você está falando em SUS, e já que nós estamos falando de ozônio, é bacana a gente reforçar que, por exemplo, a ozonioterapia já é, vamos dizer assim, já é liberada para ser usada no SUS. Olha que legal. E de fato não é, também por essas questões, questão política, né? Questão de interesses muitas vezes, escusos aí para nós, mas a gente é uma coisa que podia estar sendo usada na nossa sociedade, porque é de valor baixo e de boa resultabilidade, e não está sendo usada. Lamentavelmente. Sobre o ozônio, eu queria saber o seguinte: o que ele faz no corpo humano que ele tem uma melhora maravilhosa? Eu estou falando agora pela minha mãe, pela sua mãe, né? Que ela teve um problema seríssimo no joelho, fez 10 sessões, eu acho que foi isso, né? Eu acho que nem deu 10. Nem 10, né? Eu acho que foi umas 6 ou 7 sessões. Dentro dessa concepção do ozônio, eu fiquei assim estarrecido de ver o resultado positivo. Então eu queria saber de você, o que é que o ozônio faz no corpo humano que melhora a dor ou melhora a situação? Maravilha, excelente pergunta. Vamos dar uma resumida. Basicamente,
na ozonioterapia a gente é uma forma de tratamento que a gente utiliza 2 gases. O gás ozônio e o gás oxigênio, o oxigênio puro e o ozônio. A máquina prepara uma mistura com esses 2 gases, seleciona ali e ela produz isso daí pra gente. Ela enche a seringa. Quando a gente aplica no paciente ali, esse gás ele vai promover um estímulo no nosso sistema imunológico, vai produzir um aumento de um número de células que são capazes de promover regeneração tecidual, reparação tecidual e desinflamação. Então, por exemplo, no caso da tua mãe, ela estava num quadro inflamatório. Eu não me recordo se ela não podia tomar remédio na época ou podia. Não, tomou de tudo. Mas é que quando aplicamos o gás ozônio, quando ele entra em contato com o nosso tecido biológico, o nosso corpo recebe aquilo, entende aquilo e produz uma série de células que vão ajudar, vão complementar todo esse processo de cicatrização, regeneração e desinflamação. Então, patologias que estão ligadas com isso, a gente quando faz as aplicações de ozônio tem um resultado maravilhoso, sem a utilização de medicamentos e praticamente efeito colateral 0. Que legal. E para isso estar acontecendo, a pessoa ela precisa ter algum preparo ou não? Não precisa ter nenhum preparo, nem antes e depois também, Ari, depois das aplicações é vida normal. Você não precisa ter nenhum tipo de repouso, enfim, ou qualquer outra precaução que se tenha pós-aplicação. É uma vida absolutamente normal. Sai do consultório, pode trabalhar, pode se exercitar, pode caminhar, pode fazer, enfim, pode trabalhar. Agora, para você, o que mais aparece no teu consultório para se fazer a aplicação de ozônio? Uma boa pergunta. Eu acho que mais no consultório é joelho. Joelho. Você fala por partes do corpo? Sim, isso. Joelho primeiro e depois coluna. E daí, tirando esses 2 que são maiores, vem tudo meio que misturado. Tornozelo, ombro, mão, dedos, cotovelo, calcanhar, enfim, quadril. Mas, sem dúvida nenhuma, joelho é o primeiro. Coluna é o segundo. Coluna é o segundo. Assim, se você quiser saber, para joelho vem muita artrose, muito desgaste, muita inflamação, assim como tendinites e bursites, né? De coluna vem artrose na coluna e vem hernia de disco. Eu tenho 3. E os bicos os famosos bicos de papagaio. É esses daí que vem pra gente. Que coisa, não? A maioria deles são esses. Olha, é impressionante, gente. Para quem tem dores e de repente está pensando, nossa, será que eu consigo fazer uma sessão, 2? Pode ter a certeza que o Dr. Vitor vai fazer para você da melhor maneira possível. Eu não senti nem a picada da agulha. E olha que eu fiz coluna e joelho. Sim, fez coluna e joelho numa tacada só. Né? Foram ali, quer ver? Você fez 10 agulhadinhas, né, na coluna, e no joelho são 5, foram 15. Exatamente. Agora, o que eu achei interessante é que conforme você aplica o ozônio, eu não sei, a pele, o músculo, ele dá uma inflada, né? Isso é normal? Isso é normal, assim, dependendo do que a gente quer atingir? Atingir, tem uma certa profundidade. Quando são tecidos mais superficiais, de fato a gente consegue ali aplicar e visualizar aquele estufamento, aquele gás ali embaixo da pele. Depois a pessoa até aperta, assim, coloca a mão, nossa, que interessante, que engraçado, parece plástico bolha, exatamente olha só, isso. E tal, isso aqui. Então tem isso também, Tem gente que já se assustou, nossa, eu cheguei em casa, coloquei a mão, tinha um monte de barulho. É normal e fica assim mesmo. Depois o corpo reabsorve isso e isso não tem problema nenhum com parte alérgica, não impede em nada disso? Olha, a gente não tem relato de alergias pós-uso, nem pelo menos comigo e nem com os colegas que fazem alergia a oxigênio. Geralmente não tem.
Entendi. É raro. Muito bem. Se tiver, é raro. Agora, para a gente finalizar, eu queria saber de você o seguinte: o que você poderia estar passando para os nossos telespectadores para que as pessoas realmente façam por merecer a saúde do corpo? Você fala em termos de dicas, por exemplo? Por favor, Tá. principalmente. Bom, eu acho que, primeiro de tudo, beber bastante água, evitar o sedentarismo, pelo menos na nossa área, né? Você comentou sobre isso, a questão do sedentarismo é muito importante, sair desse sedentarismo, se movimentar. A gente recomenda que quem já tem algum problema, e muitas vezes o problema ortopédico, o aumento do peso junto com o sedentarismo, também agravam uma situação. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas é porque eu estou acima do peso, então é porque eu engordei, não sei o que tem. Eu falei, não, não é isso, é que se você já tem um problema e ganhar muito mais peso, é bem provável que esse problema vai se agravar. Muitas vezes não é o peso o causador, Sim. mas se já tem, o peso pode piorar. Então acho que água, sair do sedentarismo, evitar ganho de peso, até porque por outras doenças, aí, colesterol, enfim, glicemia, e atenção com postura. Né? Isso é uma coisa muito interessante e o pessoal, mesmo com toda Sim. essa informação que a gente tem hoje, isso já bateu-se muita tecla, a gente vê, percebe, eu escuto e vejo reclamações e travamentos de coluna por má postura. Ou pela forma errada de fazer, né? O jeito de fazer, a forma errada, o excesso de peso. Mas a postura em si de fazer... Quando você fala em excesso de peso, eu lembro de um amigo meu, que ele disse que o peso é bom pro boi, né? O resto é isso. Tem que manter a linha aí, a conduta da boa saúde. Vitor, infelizmente o nosso tempo é curto, cara. Você viu que acabou rápido, né? É uma pena. Sempre que a gente tiver à disposição de oportunidades, você pode ter certeza que a gente volta. Maravilha. Gente, eu conversei aqui com o fisioterapeuta, Dr. Vitor Angeli, uma pessoa da mais alta estima na cidade de Piracicaba. E se você está com algum problema de dores articulares, procura o Dr. Vitor, que eu tenho certeza que ele vai dar aí um bom atendimento e o resultado vai ser muito positivo. Vitor, obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui com a gente e espero tê-lo mais vezes aqui no nosso Papo Reto. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo legal com vocês, podendo estar esclarecendo algumas coisas aí sobre a ozonoterapia. E muito obrigado novamente aí pelo convite. Eu espero, e se tiver a possibilidade, nós voltaremos novamente. Legal. Gente, curta, comente, compartilha, porque nós precisamos cada vez mais impulsionar aqui o nosso Papo Reto. Beleza? A gente volta na próxima semana. Forte abraço e até lá. Tchau.